E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Freitas e hoje eu vou falar sobre a Idade das Trevas e a relação da igreja com esse período. Será que de fato houve um período de trevas? Qual foi a participação da igreja? Né? Até quando foi esse período? Por que ocorreu esse período? Vamos questionar algumas dessas questões. Né? E vou pautar a minha discussão basicamente na narrativa de dois livros aqui, ó. Vou botar mais pertinho para vocês conseguirem ver, tá? Esse livro aqui conta uma história da ciência. Esse segundo livro aqui ele é mais específico com relação à Igreja Católica, né? A influência da Igreja Católica no mesmo período. Bom, esse livro aqui, né, que foi o livro que justificou eu fazer essa história, é um livro bastante divulgado, né? E apesar de eu trazer esse livro como exemplo, essa história ela é a mais difundida, né? Da influência direta, responsabilizando a Igreja Católica por uma suposta Idade das Trevas. Foi a narrativa que eu ouvi no colégio durante a vida toda, é a narrativa que a gente vê, e que se você perguntar 99% das pessoas, elas vão, mesmo sem ter estudado o assunto, elas vão reafirmar essa noção de que a responsabilidade por um suposto período das trevas é da Igreja Católica, né? Então, quando eu já voltei a ler esse livro, né, que eu tinha começado, depois parei, depois de algum conhecimento maior de estudar outros livros, eu comecei a me deparar com uma narrativa que distorcia os fatos, né? Não é que você vai mentir descaradamente, botar, às vezes sim, né? Mas muitas das vezes é você destacar certos pontos que lhe é interessante e omitir ou citar apenas brevemente pontos que foram de extrema relevância, né? E assim você deturba completamente o que aconteceu na história. Bom, então, para contextualizar esse período das trevas, é importante a gente contextualizar que esse período foi o período onde o Império Romano caiu, né? Devido às diversas invasões bárbaras, né? O Império Romano era o grande império que se estendia por quase todo o mundo conhecido, ou boa parte, né, do mundo conhecido, né? Ele tinha diversas instituições, tinha o direito romano, ele já tinha adotado, após 3 séculos de perseguição e matança e martírio, ele tinha adotado a Igreja Católica quando ele não se viu mais, não tinha outra possibilidade, né, depois de tentar exterminar os cristãos pela maior parte desses 3 séculos, ele assumiu a Igreja Católica, né, até como uma forma de tentar se manter de pé. Mas após esse período, bom, como a história mostra, né, os impérios eles surgem e eles caem, né? E o Império Romano, muita corrupção, muita divisão entre famílias e tudo mais, né? Muitos generais assassinados e reis por mera ambição, e ele caiu, né? As invasões bárbaras foram progressivas, né? E caiu o Império. E como a gente sabe, os bárbaros eram assim chamados porque as pessoas não entendiam, né, o mundo supostamente civilizado. De fato, o Império Romano ele é um mundo que foi um império que ele tinha uma cultura desenvolvida, tinha uma arte desenvolvida, uma filosofia desenvolvida, uma ciência desenvolvida, enfim, diversos aspectos que a gente, né, esses aspectos eles foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, e os bárbaros eram povos sob certos aspectos mais primitivos, eles não tinham essa ciência, ou tinham outras, né, tinham outras artes, outras culturas, né, enfim, sem querer também dizer que o Império Romano era melhor, mas de fato era uma civilização mais próxima daquilo que a gente vive hoje, né? Então a gente chama de civilizado por conta disso. Mas fato é que o Império Romano caiu, e a partir do momento que ele caiu, né, os bárbaros eles não tinham os mesmos costumes. Então quer dizer, você teve todo esse desenvolvimento proporcionado pelo Império Romano ruindo. Então quer dizer, toda a organização que tinha a sociedade. Imagina hoje o Brasil, né? O Brasil sendo invadido por uma tribo,
sei lá, de algum lugar do mundo, destruindo todas as instituições, destruindo o direito, destruindo os estados, destruindo, né, as partições públicas, enfim, vai virar uma bagunça, né? Você não vai ter ninguém para colocar ordem, vai ser terra de ninguém, né? Tanto que por um longo período estabeleceu o feudalismo, que foi quando as pessoas se trancafiavam dentro dos castelos, né, das muralhas, porque tava uma bagunça, ninguém era terra sem lei, né? Quem chegava, tomava, derrubava, saqueava, torturava. Então foi um período bastante conturbado. Só que a gente aprendeu que a culpa disso, de toda essa bagunça, era da igreja. Bom, será que a culpa é da igreja? Você tem um império estabelecido, você tem uma ordem estabelecida, você tem instituições que ordenam essa civilização, tudo isso cai e é invadido por bárbaros. Povos que muitos deles não tinham uma língua desenvolvida, não tinham uma escrita desenvolvida, né? Eram povos que não... Um deles eram chamados de quebra-crânios, né? Então, quer dizer, eram povos que viam a matança de outros povos como uma coisa honrosa, uma coisa de instinto de sobrevivência, povos bem primitivos mesmo, assim, não no sentido pejorativo, mas no sentido que alguns conceitos, como o direito, como o respeito ao próximo, eram próximo de zero, assim, né? A não ser entre si, mesmo assim, nem todos. Enfim, então a partir dessa invasão bárbara, essa dominação bárbara, bom, a pergunta que fica é: a culpa dessa queda da produção científica por um período, por um determinado período, é de fato da igreja? Será que a igreja é a responsável por isso? Bom, no mínimo estranho a gente pensar assim, né? Eu botei aqui um cronograma, então eu vou ler alguns trechos, tá? Para eu não me alongar demais. Bom, primeiro ponto que eu venho questionar é que essa idade das trevas ela vem diminuindo progressivamente à medida que avançam os estudos. Na época que eu estudei, né, alguns anos ou décadas atrás, esse período era até o século XV, né, até a Revolução Científica. Então você tinha do século IV, ali, século V, até a Revolução Científica, 1000 anos, né, de época das trevas. Mas assim, é tão absurdo você colocar o século XIII, por exemplo, né, com São Tomás de Aquino, com Dante Alighieri, né, com Santo Alberto Magno, com tantos intelectuais, tantas invenções, com as catedrais, né, as construções das catedrais. Era tão absurdo você incluir o século XIII, né, e o século XII, que foi a base para essa civilização com tantas descobertas, com tanto avanço, criação das universidades, dos hospitais. É tão absurdo você chamar isso de Idade das Trevas que esse período ele foi regredindo, né? Foi diminuindo, ele foi voltando, né? Aí século XI também já começou a ver que já surgiu muitas coisas, as universidades já vinham sendo formadas, aí você vai voltando, aí você começa a diminuir quase que do século IV, do século V até o século IX, né? Há alguma divergência assim, mas enfim. Aí a gente pergunta, de fato, isso foi responsabilidade da igreja? Ou foi graças a uma desorganização do Estado, da ordem que se tinha devido à guerra, né? Um período onde a guerra era uma constante, né? Você numa guerra você vai ficar pensando em filosofia, em ciência, em arte, né? Quer dizer, porque os padres passaram a ser os responsabilizados disso, né? O que os padres poderiam fazer? Será que as pessoas acham que eles deviam pegar uma espada e milagrosamente matar esses bárbaros que destruíram o Império Romano? Será que os padres poderiam ter uma força de guerra maior que o próprio Império Romano para deter essa invasão bárbara? Bom, enfim, fato é que a igreja foi culpada, né? E o que a gente percebeu foi o seguinte: houve a partir desse período a criação dos monastérios, né? Principalmente com São Bento, né? A camisa que eu estou aqui da medalha de São Bento. E esses monastérios eles foram além de locais que serviam para manutenção da tradição cristã, eles também
serviam para a manutenção da tradição europeia ocidental mesmo. Todo aquele conhecimento greco-romano, né, que foram as principais civilizações até então, o maior acúmulo de conhecimento, a própria ciência que é tão vangloriada, se desenvolveu nessas duas civilizações, nessas duas culturas, e os monastérios eram ilhas de civilização, de manutenção desse saber num período de guerra constante e de barbaridade, né, na civilização. Então, assim, por mais que esses monastérios, né, eles não eram guerreiros que estavam ali, eram monges, enfim, por mais que eles eram atacados e esses monastérios eram destruídos, era impressionante a capacidade deles se reconstruírem, né? Se sobrasse um monge num monastério, ele reconstruía, né, aquelas ideias, a fé, né? As construções materiais, elas podiam ir ao chão e abaixo, eram tornadas pó, mas a fé, o espírito e a alma daqueles monges, aqueles mosteiros assim são inumeráveis, né, os monastérios que foram reconstruídos várias vezes após invasões bárbaras, que eram destruídos e reconstruídos pelos monges, né? Então os monges praticamente criaram uma ilha de manutenção, que era o que eles podiam fazer num primeiro momento, de manutenção da civilização, do conhecimento, da cultura, da arte, enfim, de tudo isso, né? Enquanto o mundo se acabava fora dali. Se destruíam, eles iam lá, sobrava-se alguém, eles iam lá e construíam de novo. Né? Isso se perpetuou assim durante alguns séculos, até a coisa começar a voltar a tomar uma ordem, tomar uma forma, né? Principalmente restabelecer os impérios naquela época, né? Principalmente com Carlos o Grande, né? Que começou a reconstruir o império e o império cristão. Bom, então mais uma vez, né, o cristianismo atacado, primeiro com o próprio Império Romano, que tentou durante 3 séculos de todas as formas destruir, não conseguiu, foi obrigado a aceitar, né? E incluiu o Império Romano, a Igreja Católica, que passou a se chamar Igreja Católica Romana, né, na sua cultura. Mais uma vez isso acontece, após 3 séculos de perseguição dos bárbaros e destruição, os bárbaros acabam acontecendo o quê? Sendo cristianizados e sendo civilizados pelos cristãos, né, pelo cristianismo, por esses monges, por esses monastérios. E eles não só cristianizaram esses bárbaros, mas como educaram, civilizaram esses bárbaros. E essas ilhas de conhecimento que eram os monastérios puderam voltar a florescer, principalmente aí a partir do século VIII, né? Através de muitos mártires e muitos homens santos, né? Muitos milagres, inclusive, porque uma particularidade do cristianismo são esses milagres, né? Essa capacidade, né? Esses fenômenos inexplicáveis de difundir a religião. E mais uma vez isso aconteceu. Bom, aí o livro, ele, depois de destacar essa parte que eu já questionei, essa questão da responsabilidade da igreja, né, por conta da invasão bárbara e da queda do Império Romano, né, absolutamente compreensível, isso sempre aconteceu ao longo da história, enquanto esses impérios em fase de transição, a cultura para, né? Ninguém vai no meio da guerra ali ficar filosofando. Então, após esse período, há um reflorescimento da ciência. Isso volta devagar, isso não volta no ápice, né? Você demora. A Grécia, quando inventou a ciência, você teve ali séculos de retórica, dos sofistas, né? De uma estabilidade política e econômica para eles chegarem àquilo ali. Não surgiu do nada. As pessoas, elas precisam entender esses processos históricos, como eles ocorrem. Mas, enfim, esse livro, o interessante é que ele chega a tocar na criação das universidades, dos hospitais, mas ele não dá o mérito à igreja. Ele simplesmente cita assim como se fosse, criaram lá, tinham umas universidades lá na igreja, uns hospitais, a partir dali surgiram os hospitais, né, que nem cobravam, era por caridade, mas nada demais, né? Meros detalhes assim, durante um período das trevas, de muito horror, né? Só foram criados os hospitais e a universidade sem dar mérito nenhum, mas responsabilizando pela queda na cultura, né?
Então eu vou ler aqui algumas coisas, né, porque são tantas, eu nem trago tudo, é só os principais aspectos que esses monastérios e a igreja ou criaram, ou desenvolveram, ou se preservou durante esse período. Né? As universidades, os hospitais que foram criados, a agricultura que foi preservada nos monastérios, as obras de caridade que foram criadas. Você tinha caridade antes do cristianismo, mas a caridade, como Jesus falou, você doa com uma mão e que a sua outra mão não saiba, isso é inédito na história da humanidade. Geralmente quem fazia uma caridade, eu vou construir aqui um monumento para a cidade, mas o monumento vai ter meu nome. Então aquilo a caridade era uma forma de você se glorificar, ganhar poder, ganhar prestígio. Com o cristianismo, a caridade não é mais um objetivo assim para você ganhar lucro, ela passa a ser simplesmente para ajudar o próximo. E melhor ainda se ninguém souber que você está ajudando, né? Então os monastérios eles eram lugares assim reconhecidos como se você precisar de ajuda, se você estiver com fome, se você estiver precisando de um local para dormir, para se alimentar. Daí surgem os hospitais, porque muitos feridos, doentes iam para lá, e aí começa a haver essa cultura da noção da ideia de hospital, que antes não tinha. Né? Os estudos começam a ser feitos nesses monastérios. Bom, desenvolvimento da arte, a escrita, praticamente a gente pode dizer que se manteve por conta disso, porque se não fosse os monges, né, praticando e atualizando toda a cultura greco-romana, essa manutenção, essa tradução, isso dá um trabalho de séculos, vocês não têm noção. Aquela época não tinha máquina de escrever, era na mão mesmo, com tinta, enfim, era 50 mil vezes mais difícil do que é hoje. E eles fizeram todo esse trabalho de recuperação, tradução e organização desse material, de toda a cultura greco-romana. Tudo que a gente sabe hoje da cultura greco-romana, a maior parte se deve aos monges nesses monastérios, nessas circunstâncias, onde eles eram isolados, muitas vezes destruídos e tinham que se reconstruir. Bom, a escrita, a moral, a arte, as técnicas em gerais, a agricultura, a metalurgia, as máquinas hidráulicas, há até estudos que apontam que a Revolução Industrial, criada lá no século XVIII, já havia germes dela nos monastérios, porque eles tinham máquinas hidráulicas, eles tinham, por exemplo, a produção de vinho, de cerveja, né? Enfim. Então os monastérios ali está a semente da civilização ocidental. Né? E as catedrais, eu fico imaginando, né? Como se a ideia é que os padres eles não eram cientistas, não gostavam de ciências, eram contra. Eu fico imaginando eles construindo as catedrais nessa época, né? Eles faziam um círculo, se ajoelhavam, começavam a rezar e de repente as catedrais se levantavam, né? Na cabeça desse pessoal que chama a Idade Média de Idade das Pedras deve ser assim. Então quer dizer, você tem as construções das mais surpreendentes da história da humanidade, que até hoje a gente tem dificuldade de replicar aquelas catedrais, tamanha a beleza, tamanha a proporcionalidade, tamanha a ordem, como elas foram construídas sem ciência, sem desenvolvimento de intelectualidade, sem engenharia, né, sem tantas outras ciências que são necessárias. Eu não sou engenheiro, mas eu imagino que deve ser extremamente complexo, né? Se você que está assistindo é engenheiro, entende um pouco, você vai saber que precisa de muita ciência, muita intelectualidade, muito estudo para construir catedrais que até hoje são tão intactas, né? Tirando aquelas que o pessoal bota fogo, não sei se é de propósito ou não, elas estão aí intactas. Né? Então acho que não foi ajoelhando e rezando, com certeza muita inspiração divina, porque Deus inspira as pessoas, mas não foi só isso, teve muitos séculos de estudo, porque aí você já está falando de um século XIII, as coisas começaram a se organizar novamente, aos poucos, até você conseguir chegar lá. Né? Então, campos de estudos que eles estudavam, a lógica. Bom, se eles acreditavam em Deus e pronto, para que eles estudavam tanta lógica? O desenvolvimento da lógica naquela época era infinitamente maior do que hoje. Se você pega as sumas teológicas, você não tem produções intelectuais com uma coerência lógica e uma ordenação como era naquela época, em nenhum livro, estudo, qualquer seja de hoje em dia. Se era tudo uma questão de fé, Deus falou e pronto, para quê? Para que tanta lógica? Para que tantos fundamentos para acreditar em Deus pela razão? Porque eles acreditavam que você poderia
acreditar em Deus por revelação, sim, ele vem e te mostra, mas também pela razão, coisa que hoje a gente não acredita, né? Na idade da ciência, das luzes, aí a gente acha que acreditar em Deus é só questão de fé, mas bom, eles não achavam isso, né? Eles acreditavam que tinha uma primeira causa. Por quê? Porque isso é lógico que precisa existir uma primeira causa. Uma coisa vai causando a outra até ter uma primeira. Qual é essa primeira? Ou isso vai infinitamente ou tem uma causa eterna. Isso Platão e Aristóteles já tinham percebido muito antes de Jesus Cristo. Possivelmente com alguma inspiração divina também, por que não? Mas fato é que os padres não se apoiavam na fé, e isso é bem claro, né, por todo esse desenvolvimento intelectual que tinha, por toda essa ciência. A lógica é só uma delas. A lógica, a economia, né, você tinha adiantado alguns conceitos desde o século XIII, do preço justo, da inflação, das leis do mercado, e que hoje a ciência fala que foi criada no século XVIII. Nossa, assim, é fácil você criar uma coisa e esquecendo, não, eu vou criar esse computador aqui, eu vou esquecer que já foi criado antes e eu crio o meu agora e pronto. Aí é mole, né? Quer dizer, você já tinha as bases, as premissas ali, e aí você fala que só foi criado lá no século XVIII, né? Com Adam Smith, depois Karl Marx, enfim. E você tem conceitos ali como do preço justo, que não depende só do trabalho, fundamental que se esses autores tivessem lido e reconhecessem o valor dessas obras intelectualmente, você não teria cometido os erros econômicos e que levaram a erros políticos e, enfim, a tantas mortes no século XX, graças a essas doutrinas que surgiram no século XVIII e XIX. Né? Então, quer dizer, conceitos que os escolásticos já dominavam, né? E eu vou explicar um pouco mais aqui. Então, onde que eu estava? Na economia, astronomia, muito se fala em Galilei, em Copérnico, mas eles discutiam com padres, muito provavelmente foram ensinados por padres. Os padres tinham ali uma participação total, muitos conceitos que eles utilizavam foram utilizados por padres. Né? Então, assim, Galilei precisaria de um outro vídeo para explicar que a história não é nada disso. Né? De fato, o que ele quis afirmar não estava 100% certo, ele não podia afirmar, isso já foi mostrado. Por mais que no final da história ele estava certo, mas não pelos pontos que ele alegava. Outros pontos foram descobertos para provar o que ele dizia. Enfim, mas isso é um assunto complexo. Todos esses descobridores, eles tinham relação direta com os padres. Os padres contribuíam. Então você apaga os padres da história e só dá o mérito a quem não era o padre. Né? Inclusive muitos deles eram cristãos. A maior parte dos supostados pesquisadores e cientistas da pseudo-revolução científica, né, suposta revolução científica, eram cristãos. A maior parte deles, se não praticamente todos na primeira leva. Depois que começam a vir os que não eram mais cristãos, e aí são os que mais falam bobagem. Mas isso aí a gente vai revelando aos poucos. Né? Então tem a astronomia, a matemática, a geometria, a filosofia, a metafísica, a teologia, a medicina, os direitos humanos universais que foram criados, né, pelos padres. Então hoje as pessoas falam de direitos humanos querendo atacar a Igreja Católica, mal sabem eles que quem criou foram os padres da Igreja Católica. Então quer dizer, por isso que eu disse no vídeo anterior sobre o Apocalipse, que a ignorância é o maior pecado que existe. Gente. Não tem pecado pior do que a ignorância. Né? Então você acusa, usando o conceito que a igreja criou, acusa a própria igreja. Mas aí é o fim da picada. Né? A geologia, a física, né? E toda essa tradução dos textos antigos da cultura greco-romana e outros. Né? Bom, o que seria da civilização ocidental, sem os monastérios? Se não tivesse permanecido os monastérios, se fosse só os bárbaros, o que será que teria acontecido? Né? A pergunta que fica. Agora, uma coisa que provavelmente a gente já pode alegar é que provavelmente a ciência, da maneira que a gente conhece hoje, ela não existiria. Porque todas essas bases, elas foram criadas justamente pelos padres, nos monastérios, nas universidades, de pessoas que provavam que a história conta que não acreditavam na razão, só na fé, né? Engraçado. Bom, eu diria mais, né? E o próprio autor do livro confirma também. Eu confirmo ele, né? Então, assim,
provavelmente a gente não teria uma revolução científica sem a igreja. Bom, então eu vou trazer alguns dados aqui. Roger Bacon, né, franciscano no século XIII, eu não estou falando Francis Bacon não, que é outro, que falou muito do método experimental lá no século XVI, século XVII, mas se esquece que no século XIII já tinha um franciscano que falou a seguinte frase, retirou do livro dele: sem experimentos nada pode ser adequadamente conhecido. Né? E não é só ele não, tem outro aqui, ó. Eu vou dizer como se escreve, tá? Eu não sei como é que diz o nome, é Robert Gressest, bispo de Oxford, né? Século XIII. Ele lançou um livro no século XIII, olha o nome do livro, que curioso, Origens da Ciência Experimental. Então, quer dizer, você já tinha no século XIII ideias, se estavam bem fundamentadas ou não, se era exatamente a ciência que foi explodir no século XVI, é outra história. Mas você já tinha um livro escrito, A Origens da Ciência Experimental, aí você vem e diz que a ciência experimental surge no século XVI? Bom, no mínimo, tudo bem, mas você tem que dar algum crédito para quem escreveu o livro com esse nome há 3 séculos atrás, né? Lógico que quem vem depois fica muito mais fácil, você aproveita o que serve, joga fora o que não serve. Então, quer dizer, essa falta de consideração é impressionante, né? Bom, aí eu pergunto, será que essa má interpretação da história é uma mera ingenuidade, desconhecimento, ou será que é de propósito? Bom, então a gente vê o surgimento, né, dessas narrativas alguns séculos depois, que é dessas narrativas, né, essas histórias que você conta da maneira não do que acontecer, não da forma que aconteceram, mas da maneira que você gostaria que elas tivessem acontecido praticamente, né? Você destaca o que te interessa e omite o que não te interessa, né? Essa noção de relativismo, né? Não vale de assim, se você não acredita em verdade, bom, a verdade vai ser o quê? Vai ser o que eu quero dizer que é verdade. Porra, se não tem verdade, a verdade nada vai ser do que eu quero. Nada mais é como você transformar o vilão, né? O que aconteceu nesse exemplo da Igreja Católica, você transforma o mocinho em vilão, né? Quem salvou a civilização oriental, que foi a Igreja Católica, você transforma no vilão, omitindo fatos e destacando outros, né? Que aí seriam temas para outros vídeos, né? Que é a questão da Inquisição, da caça às bruxas, enfim, as guerras, também as cruzadas, que tiveram alguns erros sim sendo cometidos, mas a maior parte é narrativa. Você destaca o que não presta e omite o que presta, a relevância daqueles fatos, né? Nada mais semelhante com essa narrativa que eu estou falando com relação à ciência. Bom, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo semelhante aqui, né? Se eu pegasse, por exemplo, o Flamengo, que é meu time, em vez de contar as derrotas e as vitórias, eu vou contar só as vitórias e vou omitir as derrotas. Bom, você vai chegar à conclusão que o Flamengo é o melhor time do mundo. Claramente o Flamengo não é o melhor time do mundo. Mas se eu só contar as vitórias, se chega um ignorante que não conhece e eu conto só as vitórias, ele vai fatalmente achar, pô, esse é o melhor time do mundo, né? E claramente isso não é. Então, quer dizer, para essas teorias não importa o que aconteceu, importa quem está contando, né? Se eu estou contando, se eu acredito nisso, se eu quero acreditar nisso, se isso vai me favorecer, se isso vai me dar poder, né? Principalmente aí poder para o Estado, controle, se isso vai me dar poder, vai me dar autoridade, né? E em última análise vai me render lucros econômicos, por que não contar essa ideia, né? Eu não preciso influenciar, te controlar exatamente, eu posso controlar as ideias que chegam até você. Então, se eu controlo, né, que a igreja foi uma grande desgraçada durante vários séculos, obviamente você não vai acreditar na igreja, por mais que ela foi justamente o contrário, né? Você não vai mais pesquisar, você não vai se mover da cadeira, né? E aí é um processo complexo, né, que envolve educação e tal. Eu já abordei em alguns outros vídeos do canal. Bom, no fundo, o que aconteceu? A gente voltou ao sofismo antes de Sócrates, né? Se não aconteceu nada, se os fatos não contam, se todos esses fatos que eu estou demonstrando eles não são relevantes, a gente voltou ao sofismo. Quem paga mais leva, né? Compra os cientistas, surge uma imprensa que passa a prestigiar
aqueles que interessam, você apaga da história esses padres, esses cientistas que eu citei, você apaga. Você dá destaque aos cientistas ateus, por mais bobagem que eles tenham falado, você fala que eles foram os caras, que não existia nada antes da Revolução Científica. Milagrosamente, uma geração de gênios surgiu e inventou tudo a partir do nada. A partir de um milênio de trevas, surgiu uma geração iluminada, não foi iluminada por Deus, né? Não sei por quem, porque a maior parte deles faziam parte de seitas, né? Eram alquimistas, por exemplo. Enfim, foram iluminados e construíram um grande conhecimento que durou muitos séculos. Não, na verdade, a maior parte desses que são considerados os pais da Revolução Científica construíram conhecimento que em poucas décadas, poucos séculos já foram derrubados. Eles não estavam tão certos assim. Muito pouco depois da Revolução Científica surge principalmente David Hume, né, com a ideia de que nada pode ser provado. Então, quer dizer, depois da Revolução Científica, desses caras que achavam que ia saber tudo, que a matemática ia solucionar tudo, assim, vem outra corrente e diz que vocês não sabem nada e não tem como saber. Então, quer dizer, bom, mostra que talvez esses caras não sabiam tanto e que talvez essa base de conhecimento construída, né, um pouco mais devagar a partir dos séculos e dos escolásticos, toda essa teologia, filosofia, metafísica era importante para sustentar esse edifício, que de fato teve sim os seus méritos. Tivemos grandes pesquisadores, grandes cientistas a partir do século XV, mas o problema não está em reconhecer isso, porque eu acho que todos esses grandes estudiosos merecem seu reconhecimento. O erro está em você não reconhecer quem veio antes e achar que antes eram as trevas, de repente veio o ateísmo e iluminou o mundo, né? O bom é não acreditar em Deus. Então esse é o ponto. Ah, mas por que, Diego, que alguém faria uma monstruosidade dessa? Quem faria? Bom, a Bíblia já profetizou, né? Eu não trouxe a Bíblia aqui, mas eu falei isso também no livro do Apocalipse. O trabalho do demônio é te enganar e te matar. Então quer dizer, qual que é a grande mensagem disso tudo? A igreja vai te levar a ser burro, vai te levar a ser ignorante. O mundo ateísta, a grande ciência, a grande revolução científica, vai te levar a ser um super-homem, né? Como o próprio Nietzsche disse, você não precisa mais respeitar a moral, você não precisa respeitar mais nada. Isso é ser inteligente, isso é ser sábio, né? Enfim, onde isso foi terminar? Comunismo, nazismo, fascismo. Né? Porque se o que vale é o que eu digo, eu vou impor o que eu estou dizendo para o outro. Se o outro não quiser aceitar, eu simplesmente mato. É tudo matéria, é só materialismo, não tem espírito, né? Não tem uma vida eterna, que é o grande conceito que foi apagado, que a gente tinha essa noção antes. Por que os monges davam a vida na missão, né, para a ciência? Porque eles sabiam que isso é só uma passagem. E que nada valia a pena você perder o seu carimbo para você entrar na vida eterna. A vida eterna a gente já... Eterna não, né? Imortal. A gente já tem. A gente precisa definir para onde a gente vai. Isso aí já foi dado, né? Eles sabiam que nada valeria você perder o paraíso. Hoje em dia a gente só vê o material, só acha que isso aqui é tudo, então a gente quer viver isso da melhor maneira possível. No final das contas, toda essa cosmovisão, hoje em dia as pessoas não sabem mais o que é uma cosmovisão, né? Quer te levar a isso. É você não acreditar em Deus, não porque eles vão diretamente questionar Deus para você, mas porque eles vão tornar todo um círculo de conhecimento que é importante para você entender a noção de Deus, eles vão destruir esse círculo todo. Né? Eles vão mostrar que os inteligentes são os ateus, a ciência é cética, tudo é material, tudo é matemático, nada disso, fora disso importa. Você vai chegar à conclusão que Deus não existe. Né? Você bota aí o Big Bang, surgiu de onde? Surgiu do nada, explodiu. O que explodiu? Não importa o que explodiu. Explodiu e começou a evoluir e virou a gente. Nossa, que história linda, né? Isso é uma história estúpida, mas repetida ao longo dos séculos, apagando outros grandes intelectuais. Você passa a acreditar nessa linda história estúpida, né? E no final das contas, alguns séculos depois, você chega a essa grande apostasia de ninguém mais acreditando em Deus, né? Por quê? Bom, aí você já não sabe mais, não estuda mais história, não sabe o que aconteceu, acha que sempre foi assim. E não foi assim sempre. As coisas evoluíram e chegaram a esse ponto. E isso está profetizado. Né? Isso
Não nos surpreende nem um pouco. Quem conhece a Bíblia sabe que o final dos tempos vai ser assim. As pessoas não vão mais acreditar em Deus, né? E é o que está acontecendo hoje. Então, vamos seguir, eu estou me alongando, né? E aí, a continuação do livro, né? O que ele vem trazendo? Aí traz o Paracelso, né? O que ele destaca no Paracelso? Aí você vê pontos chaves que ele destaca. Ele queimava as obras de Hipócrates, de Aristóteles, né? De Galeno, por quê? Porque o conhecimento antigo não servia, só serve agora. Paracelso já foi século XV, século XVI, né? Agora que vai surgir o conhecimento. Queima o resto, né? O resto não serve para nada. Cadê a consideração? Mesmo que tivesse alguns erros, e provavelmente tinha, e com certeza tem e tinha, mas e o quanto ajudou a civilização? O quanto a civilização se construiu? Então, quer dizer, o que eles querem mostrar? Não precisa ter consideração com o que foi ensinado até aqui. O que se foi ensinado até aqui não serve para absolutamente nada. É só a gente que sabe. Vamos começar de novo. Vamos nós começarmos aqui sem essa crença em Deus, sem essa bobeira, porque isso te leva para a ignorância. Vamos ser materialistas e ateus, né? Isso sim vai te tornar muito inteligente. E a gente viu que não tornou, né? As duas guerras mundiais, enfim. Né? Então, outro grande gênio, né, que aí já não foi nesse livro, eu vou falar mais dos livros até no final, mas enfim, já trazendo aqui, ó, Maquiavel, né, outro grande gênio que surgiu aí nessa mesma época, século XV, século XVI. O que dizia Maquiavel? Né? Que o Estado não precisava obedecer à moral. Para que? Moral é coisa de religião. O Estado é que manda, manda e desmanda, manda matar e manda viver. Isso sim é uma grande ciência, uma coisa muito intelectual. Precisou de séculos de desenvolvimento, né? 16 séculos de desenvolvimento da ciência, muito mais, 18, 20, não sei, de desenvolvimento da intelectualidade humana, para a gente abdicar da ignorância, né, do pensamento cristão, para chegar à grande conclusão de Maquiavel que o Estado manda matar e manda morrer. É isso que, nossa, grandes conclusões, que é o grande precursor aí da ciência política dos próximos séculos. Né? Aí vai chega no nazismo, chega no comunismo, as pessoas acham que foi ao acaso, né? Foi o destino. Então, quer dizer, pensamentos como esses, você tendo São Tomás de Aquino para se guiar, para quê? Se você vai se guiar em São Tomás de Aquino na Suma Teológica, você pode se guiar em Maquiavel, que é muito mais intelectual, muito mais interessante, né? Enfim, um cara que só se deu mal na vida, foi expulso em todo lugar que foi, quer ensinar, né? E é tirado como um modelo de grande gênio da ciência política. Esse é o grande exemplo que a gente desenvolveu aqui com a ciência moderna após afastar os escolásticos, né? Que queda. E depois a escolástica, que é a Idade das Trevas. Esse é o período iluminado. Grande iluminação. Né? Quem já leu Maquiavel, se você ler um parágrafo de Maquiavel, lê um parágrafo de São Tomás de Aquino, você já vai saber, né, a diferença. Bom, então, essas pessoas, elas querem dizer, eu vou só argumentar mais um ponto, tá, pessoal? As pessoas querem dizer que a fé e a razão são coisas completamente diferentes. Entendi. Então, tudo aquilo que Jesus disse, né, é bobagem. Jesus era um alucinado, que não entendia nada de nada, só falava bobagem, e por isso as pessoas morriam, mas não negavam o que ele falou. Ele devia ser algum hipnótico, alguma coisa assim. Devia ter alguma coisa ele tinha, porque até os bárbaros foram convertidos com pregações como o Sermão da Montanha. Você já leu o Sermão da Montanha? Você já leu as palavras de Cristo? Eu desafio você a ler o Sermão da Montanha e ler qualquer outro livro de filosofia, né? Descartes, qualquer outro pensador da ética, Aristóteles, enfim, e comparar com o Evangelho. Será que de fato as palavras de Cristo não tem razão? É loucura? É burrice? Só um burro para acreditar naquilo ali? Será que eu sou burro por ser cristão? Você é burro? Né? Bom, eu acho que pelo contrário. Quanto mais eu estudo história, quanto mais eu analiso os pensadores, né, mais eu vejo que os pensadores tiveram muitos méritos sim, mas cometeram seus erros como todos os seres humanos. Nada é tão coerente como o Evangelho. Nada é tão coerente como Jesus Cristo, que não só disse, mas fez e viveu tudo aquilo que ele falou. Viveu exatamente o que ele falou. Isso é
o principal pilar da filosofia. Não é você ficar pregando bobagem, o eu não existe, mas se quem está falando não existe também, e quem está ouvindo não existe, então quer dizer, são coisas que você fala por falar, são bobagens, né? E que as pessoas não vivem aquilo nem por um segundo, diferentemente de Jesus, que trouxe uma moral e falou e fez, que é o mais importante, as pessoas precisam fazer, né? E ele fez. Esse é o pilar do cristianismo, esse é o pilar da ciência cristã, você pregar e você fazer. Bom, então eu trago aqui um trecho da Bíblia, né, Sabedoria, Antigo Testamento, né, que fala, capítulo 11, versículo 20. Deus dispôs todas as coisas com medidas, quantidades e peso, né? Então quer dizer, será que esse Deus é maluco também? Será que ele não tem uma ordem? Será que ele é completamente irracional? Só o homem, o divino homem, tem a razão? Não é o que a Bíblia diz. Então quem acha que a Bíblia vai contra a ciência é porque só tem um motivo para isso: você não conhece a Bíblia. Porque se você conhecesse, você não falaria uma asneira dessa. Deus é muito claro. Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso. Então quer dizer, se isso não é a base que fundamenta uma ciência moderna, você perceber que as coisas têm um porquê, têm uma razão, têm uma lógica. Bom, a própria noção de milagre do cristianismo já pressupõe uma lógica. Se as coisas não têm lógica, como é que você vai determinar o que é um milagre e o que não é um milagre? É lógico que existe uma ordem. Deus fez as coisas com medidas, com peso e com quantidade, ou seja, com uma ordem. E ele mantém essa ordem. Graças a ele, essa ordem é mantida até hoje. Ele criou essa ordem e ele mantém essa ordem. Esses são os princípios do cristianismo. São esses princípios de ordem e de vida perante essa ordem, essa verdade, vivendo isso e falando e fazendo, que são os princípios da ciência cristã, e que era o que se fazia na escolástica, na Idade Média, no período das trevas, que as pessoas querem que você não saiba disso. Isso que era feito. Né? Então quer dizer, não existe ciência ateia. Como assim? Ciência sem moral? Ciência sem verdade? Ciência sem honestidade? Ciência sem sinceridade? Onde você já viu um cientista que não tem honestidade? Aí você vai acreditar nele? Essa ciência sem honestidade é essa ciência das narrativas. A gente vive hoje uma narrativa. Não preciso falar, não preciso citar porque não é o objetivo do vídeo. Não interessa mais o que acontece, interessa as narrativas, o que eu estou contando, o que eu estou querendo dizer. Uma ciência sem moral, sem verdade, de pessoas que não precisam viver por um segundo. Fica em casa, mas eu vou para a rua. Fica em casa, mas eu vou trabalhar. Pessoas que não precisam viver um segundo aquilo que elas falam, aquilo que elas pregam, aquilo que elas querem te impor. Né? Essa é a ciência moderna. Em contrário à ciência cristã. Ciência que tem a razão em primeiro lugar, né? Que tem o amor ao próximo como primeiro fundamento, que tem a busca e a vivência da verdade. Isso aí é bobagem, isso é coisa de gente burra e ignorante. Não é assim que eles falam, não é assim que você aprende. Eu aprendi assim. Se não fosse a autoeducação, que é o que? É você buscar os livros, você buscar os autores. Hoje você pode isso, a internet é uma ferramenta. Tem 99% de bobagem, mas tem coisa boa. Se você procurar, você vai achar. Né? Então, né, o próprio Nietzsche, né, o pai do ateísmo, aí, da ciência dos ateus, dizia: não existe ciência sem pressupostos. Toda ciência precisa... O que ele quer dizer com pressupostos? Toda ciência precisa de alguma coisa para se apoiar, que você não vai conseguir provar. Até a geometria, né, eu tenho aqui os elementos de Euclides. Então quer dizer que é um olhar do Belinsky sobre os elementos de Euclides. Ele aponta que Euclides, para criar a geometria, ele apontou pontos que ele não podia provar. A partir daquilo, o resto ele provava, se apoiando naqueles pontos. E assim é com toda a ciência. Se até a geometria você precisa de pressupostos que você não consegue provar, é assim com todas as outras ciências. Só que as pessoas não fazem esse retorno, né, para saber que, no fundo, tudo é uma questão de fé. Você precisou ter fé naqueles princípios de Euclides para ver que a geometria funciona realmente. E na ciência cristã, esse fundamento é Jesus Cristo.
E só você sendo muito burro, muito ignorante, para você não buscar os fundamentos na história, que provam na medida do possível, na medida que o conhecimento humano permite, prova que essa história, esses feitos, esses homens santos, esses milagres, eles não foram ao acaso. Eles não foram só por... Tem a razão sim em todos os momentos, mas tem uma intervenção divina, tem uma intervenção divina que sustenta isso tudo. Alguém precisou começar essa história e sustentar todas essas leis, né? E isso é o pressuposto do cristianismo, que pessoas acham que não vale a pena, mas vale o ateísmo. Esse sim, o materialismo, tudo é matéria, só vale a matéria. Né? No materialismo, a primeira conclusão que você chega é que não existe vida eterna, nada. Acabou a matéria, acabou. Que diferença faz para esse livro aqui e para um ser humano? São átomos. Se você é materialista, não tem diferença nenhuma, são combinações diferentes de átomos. Se você não acredita que existe uma alma ali imortal. Né? Então, esses são os pressupostos do cristianismo. E eu já mostrei e demonstrei aqui diversas maneiras que não tem falta de razão nenhuma. Até mesmo os bárbaros perceberam que não havia falta de razão no cristianismo. Só que eles não querem mais que você volte no cristianismo. Eles querem que você compre livros como esses por aí, como você... Eu entro numa biblioteca hoje e eu tenho dificuldade de achar um livro. Eu sou obrigado a comprar pela internet, porque livros como esse, que vão abrir os seus olhos, você não vai ver nas bibliotecas. Você vai ver esse aqui, ó, Príncipe, R$10. Esse você vê. Esse e vários outros. Né? E não vão te dar na escola também. Na escola não vão te ensinar isso. Né? Então, pessoal, só para fechar, a fé não impede em nada o uso da razão. E nunca impediu, e isso nunca existiu. Isso é a maior fake news da história. A fé, contrapor a fé e a razão é a maior fake news da história. E como eu disse, o diabo está aqui para duas coisas, para te enganar e para te matar. Hoje ele não precisa nem mais matar, porque ele já te enganou completamente. Você acredita que razão e fé são coisas diferentes, que você não pode botar no mesmo prato e mexer. Razão e fé, elas casam, mas fica assim, ó, não tem como você separar uma coisa da outra. Entendeu? Qualquer ciência você precisa de fé. A questão é, aonde você vai apoiar a sua fé? É em Jesus Cristo? Ou é em outros malucos por aí, outros cientistas, com todos os seus méritos, mas em alguns pontos equivocados, né? Diferentemente de Jesus, que teve uma vida santa, perfeita, e mais do que isso, não só falou, ele falou e fez. Então esse é o pressuposto base da ciência cristã. Né? Duvidar disso realmente é a maior fake news. Falar que fé e religião não tem nada a ver é a maior fake news da história. Né, pessoal? Então eu botei alguns livros aqui, né? Alguns eu já demonstrei. Esses são outros dois livros da mesma coleção. Né? Esse aqui, História da Filosofia, segue a mesma tendência do outro. Né? Esse dos Sapiens aqui é a mesma. Como eu disse, esses são livros grandes também, só que são mini books, tá? O formato. Esse aqui é da mesma linha. Esse já é um pouco melhor, apesar de alguns deslizes. Né? Eu tenho aqui também uma crítica do Maquiavel, do Olavo de Carvalho. Mito e Ciência, né? Wolfgang Schmidt, grande cientista internacional, que mostra que a ciência pode ser um mito, sim. Hoje em dia a ciência se tornou um mito, porque uma ciência sem verdade, uma ciência sem valores, uma ciência sem honestidade, o que é isso? Isso é um mito. Né? Um mito de acredita no que eu falo, mas não faz o que eu faço. Né? Esse é o grande mito. Né? Verdades contra a Igreja Católica, as verdades que nunca te contaram sobre a Igreja Católica. Também esse livro aqui desmente, contextualiza, faz essa mesma desconstrução, né? Só que em relação às cruzadas, né? Em relação à perseguição às bruxas, né? E tem sobre a Inquisição também, que mostra que não é nada do que se fala. E aí é isso, esses outros aqui não tem relação a isso, não, se botei só para ficar mais visível. Então, pessoal, é isso. Acho que se o vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você curtir, compartilhar, né? Comentar aí o que você achou e sugerir novos temas, né? E a gente se vê até a próxima. Abraço.